E da Ellen, que tem um conde talarico querendo que tu bote uma gaia no Thomas. Olá, eu me chamo Rafaela, esse é o Cine Pipocão, e no vídeo de hoje eu vou trazer um review desse filme que estreou recentemente nos cinemas em janeirinho, dia 2 de janeiro de 2025. Se estou falando de Nosferatu, do Robert Eggers. De uma região da Alemanha, o Conde Orlok fica só de butuca ligada, só vigiando, esperando a noite cair, para que ele possa tocar o terror e procurar uma certa vítima em potencial. Esse poderia ser um resumo bem furreco de Nosferatu, mas a história tem bem mais a nos contar. Esse é um dos vampiros mais famosos da história do cinema, que foi imortalizado pela primeira vez em 1922 pelo diretor alemão Fritz Wilhelm Murnau. A gente vai ficar só chamando ele de Murnau não Burnout, tá? Murnau, para poder encurtar o Paranauê, porque eu não sou tão fluente assim. Enfim, essa história tá de volta aos cinemas, né? Como eu disse, contada pelo Robert Eggers, dirigido por ele magistralmente, já te adianto, que tem o William Dafoe, a Lily Rose Depp e o Nicholas Hoult. No caso, o diretor americano tentou trazer para essa história o mesmo terror que a versão de 1922 gerou no público naquela época. No longa, a gente acompanha o Thomas, que é vivido pelo Nicholas Hoult, que tá vivendo um excelente ano, né? Ele participou, protagonizou o Jurado número 2 do Clint Eastwood, que é um filme que me deixou assim, misericórdia, arrepiada, com todo o potencial, com toda a sua trama. E no caso, ele vive um agente imobiliário que tá tentando vender a casa, né? E até que seu chefe o manda para um lugar bem longínquo. Não sem antes ele passa por uma vilazinha que todo mundo fala assim: meu filho, não vá lá, mas ele tem que ir, porque, né? Existia uma comissãozinha e ele tá querendo ter uma vida melhor para ele, para sua esposa Ellen, que é vivida pela Lily Rose Depp. E aí ele vai bater lá. E quando ele chega naquele castelo, ele conhece o Conde Orlok. Diferente das versões anteriores, pelo menos a que eu me lembro, do Herzog, aqui nesse filme do Robert Eggers, ele de certa forma ele esconde, ele tenta esconder ao máximo. A gente vê a silhueta, a gente vê alguns planos assim, a face do Conde Orlok, mas ele é um tanto quanto escondido. E é mais pela sugestão, né, pela fala grotesca, pelo rangido, sabe? Ele tem um jeito de falar que parecendo que ele tá rosnando e que mete medo na gente. O filme é bem escuro, isso a gente não pode negar, mas aí vem do terror gótico, né? Do terror de sugestão que o Robert Eggers já gosta de imprimir nas suas produções. A cor do feito, o Conde dá lá, né? A sua assinatura e o Thomas também. O vampiro milenar vai para a região de Bremen, na Alemanha, onde residem, né, os nossos protagonistas, os nossos personagens secundários, e começa a tocar o terror. Ele traz uma peste que é muito parecida com a peste negra, né? Muitos ratos, uma cena real grotesca do navio chegando e os ratos coisando lá, enfim. E aí ele começa a tocar o terror e à medida que o filme vai passando, a gente vai entendendo a ligação que o Conde tem com a personagem da Ellen, né? A Ellen, logo no começo do filme, ela tá mergulhada num sonho, num pesadelo, bem dizer, em que uma certa criatura a pega. E isso vai dar o tom de todo o filme, né? Tudo parece ser um sonho, um pesadelo que a pobre da Ellen tá vivendo. Tudo por conta da sua, vamos dizer, sexualidade, né? O Conde já tinha procurado anteriormente, né? Isso em off a gente fica sabendo quando ela conta pro Thomas. E de certa forma tinha tornado a amante dele contra a vontade dela, porque o verdadeiro amor da gata é o Thomas. Então tem muito dessa luta, muita da questão desses sonhos da Ellen, em que a gente vai mergulhando e que vai se tornando um pesadelo, que é muito interessante de ver. E inclusive tem questões também relacionadas à saúde mental da protagonista, porque os personagens secundários, né, o Aaron Taylor Johnson e a... gente, eu esqueci o nome dela, mas eu coloco aqui em algum momento. Que são o casal de amigos, né, deles, do Thomas e da Ellen.
eles tentam ajudar, só que o personagem do Aaron Taylor Johnson acha que é problemas mentais que ela tem, e aí traz tratamentos que não são eficazes, até que um personagem do William Dafoe entra na história e consegue, de certa forma, entender tudo aquilo que a Ellen tá passando e procurar resolver de uma melhor forma possível, né? Enfim, tem cenas que remetem, pelo menos pra mim, ao Exorcista, que tem muito, assim, de terror corporal. A Lily Rose Depp deu o nome, a gata realmente, assim, eu acho ela bem blasé em tudo que ela se propõe a fazer, inclusive naquela série horrorosa. Aquela série lá, The Idol, né, do Sam Levinson. Enfim, eu acho que ela tá super competente, ela consegue imprimir toda uma delicadeza, uma melancolia, que é muito da personagem da Ellen. E assim, esse filme, ele me deixou assim apavorada, porque a ambientação, a trilha sonora, as atuações dessa obra que já é consolidada, na minha humilde opinião, o Robert Eggers conseguiu dar um temperinho, colocar um salzinho, uma pimentinha a mais nesse longa. Mas aí você deve estar se questionando, Rafaela, mas vem cá, o Conde Orlok não seria uma cópia barata do Conde Drácula, do Bram Stoker? E aí agora a gente vai para uma parte bem interessante desse vídeo, que é uma curiosidade que eu não sei se você sabia, mas quase que a gente não consegue ter cópias, né? Conseguir ver o filme do Nosferatu, tudo porque a ex-esposa do Bram Stoker meteu um processinho no Murnau por plágio. Enfim, vamos lá, vamos entender essa história. A história original do Drácula, que é um romance de vampiros de 1897, foi escrita pelo irlandês Bram Stoker. Para evitar a violação de direitos autorais, o Murnau, o diretor de Nosferatu de 1922, mudou o nome de Stoker, né, para Orlok, bem como dos protagonistas da história. Apesar disso, ele manteve grande parte do enredo, né, das histórias, das ideias originais, como Castelo Antigo, Ruínas de Cárpatos e um vampiro viajando de um navio para nova casa. O que o Murnau não fez foi consultar os herdeiros do Bram Stoker, que faleceu em 1912, sobre a utilização, né, da história de Drácula. E aí, meio que era óbvio as comparações, e a Florence Bacall, que foi a viúva do Stoker, ficou por dentro desse babado todo e resolveu meter um processinho. Ela entrou com medidas legais no tribunal em julho de 1925. Só que o tribunal alemão decidiu que todas as cópias de Nosferatu do Murnau deveriam ser queimadas por violação de direito autoral. Só que já era tarde demais, o filme já tinha se espalhado, pessoas já tinham feito cópias, e aí entrou para a história, né? A gente conhece esse filme tanto na versão do Murnau quanto na versão do Herzog, que, de certa forma, humanizou mais o Conde Orlok, né? Tornando ele um tanto quanto mais sentimental, o que me faz gostar bastante dessa obra. E o que difere bastante do primeiro filme, do original, e desse remake agora, do Robert Eggers. Enfim, todo filme tem um contexto histórico por trás, tem várias curiosidades, como eu disse pra vocês. E o pano de fundo de Nosferatu, claro, não poderia ser outra além da peste negra na Europa, né? Então o filme tem muito disso. Esse filme agora do Nosferatu, do Robert Eggers, tem muito disso, de misticismo versus ciência. O personagem do William Dafoe traduz bem toda essa história, toda essa loucura, toda essa efervescência daquela época. E, obviamente, não posso deixar de destacar novamente a personagem da Ellen, da Lily Rose Depp, que é a figura central desse filme. Ela traz todas as contradições vividas por mulheres naquela época. Enfim, esse é um filmaço que vale super a pena conferir nos cinemas. Se você gostou desse review ou não, me conta aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de dar o like nesse vídeo e de compartilhar com mais pessoas. É isso, espero que você tenha gostado do review e até um próximo vídeo. Tchau, tchau!